Ontem, Theo Cury, que está com a gente. Tudo bom, Theo? Bom dia. Bom Ontem dia. tivemos o presidente do Supremo se reunindo com a bancada evangélica, com a bancada católica, numa tentativa aí de alinhar as expectativas com relação a esse assunto. O próprio presidente do Supremo Tribunal Federal tentou tranquilizar os parlamentares, dizendo, olha, o que a gente quer aqui é diferenciar porte de tráfico, porque essa é uma questão que ainda está em aberto e fica a critério da polícia. O que a gente pode esperar de reação por parte do Legislativo diante do avanço do julgamento? A ideia é esperar o que vem de resultado lá do Supremo para depois definir os próximos passos? Carol, bom dia para você e para quem acompanha a gente. É justamente isso. O Congresso já mostrou uma insatisfação completa com a decisão do Supremo Tribunal Federal de retomar esse julgamento. A gente já explicou aqui que quando um caso chega ao Supremo, o Supremo não pode não analisar, o Supremo não pode sentar em cima de um caso. Obviamente, isso já aconteceu muito no passado, acontecia com pedidos de vista que não tinham prazo específico determinado para ser devolvido para julgamento. Mas essa regra mudou durante a gestão da ministra Rosa Weber à frente do STF. Agora tem um prazo de 90 dias para que um ministro que interrompeu o julgamento para analisar o caso com mais calma devolva ele e retome ele normalmente. É o que aconteceu nesse caso. Ele ficou parado por muito tempo em 2015, foi retomado no ano passado. O ministro André Mendonça, quando o placar já estava em 5-1 a favor de descriminalizar o porte de maconha para consumo pessoal, ele pediu vista, interrompeu o julgamento em agosto. E agora ele vai devolver o voto dele. A tendência é de que ele vote na mesma linha de Cristiano Zanin, ou seja, a favor da criminalização, mas assim como o Zanin e como é um consenso entre todos os ministros, diferenciando, estabelecendo parâmetros para diferenciar quem é traficante de quem é usuário, que é a questão central aqui. Acima de qualquer coisa, a discussão central nesse julgamento é sobre estabelecer critérios, fixar critérios para diferenciar quem é traficante de quem é usuário. Em meio a tudo isso, o Congresso Nacional ficou descontente, diz que essa é uma atribuição dos deputados e dos senadores de tratar sobre esse tema, de legislar sobre esse assunto, e não do Supremo Tribunal Federal, e decidiram pautar uma proposta de emenda à Constituição que trata sobre a criminalização do porte de drogas para consumo pessoal, uma iniciativa do presidente do Senado e do Congresso, Rodrigo Pacheco. Mas eles devem esperar para ver o que vai sair desse julgamento de hoje, até porque há uma expectativa nos bastidores de que alguém peça vista. Sempre existe essa possibilidade, também não está descartada nesse caso. Em meio a tudo isso, essa frente parlamentar de evangélicos e católicos foi ao Supremo Tribunal Federal, foi ao Conselho Nacional de Justiça, mais especificamente, que também é presidido por Barroso, para falar sobre esse assunto, pedindo o adiamento do julgamento, dizendo que eles são contra esse tema ser tratado pelo Supremo e pedindo o adiamento desse julgamento. O ministro disse que não teria como adiar, porque esvaziaria a pauta do Supremo Tribunal Federal, que entende esse questionamento deles, mas deixou bem claro que ele, pessoalmente, Luiz Roberto Barroso, é contra o uso da maconha, ele é contra o uso de drogas no Brasil, que esse é um problema que deve ser combatido, o uso de drogas, mas que o usuário deve ser tratado pelo Estado. Ou seja, deve haver uma atenção especial do Estado na forma com a qual ele lida com os usuários no Brasil, e ele deixou bem claro, o que a gente está discutindo no Supremo Tribunal Federal é sobre essa diferenciação, até porque o Congresso Nacional já tratou sobre a penalização de quem é o usuário que não poderia ir para a prisão. O que ele falou, Carol, e isso é bastante importante de a gente mencionar, é que fica a critério da polícia, na hora do flagrante, determinar quem deve ser preso ou não. E ele falou, no Brasil, uma pessoa branca da Zona Sul do Rio de Janeiro, por exemplo, pega com 25 gramas de maconha, essa pessoa na hora que é flagrada, liberada pela polícia. A mesma pessoa, se for negra, da periferia do Rio de Janeiro, ela é presa na hora. Esses são os critérios que devem ser estabelecidos nesse julgamento para padronizar e não haver esse preconceito, essa discriminação, dependendo de quem é pego pela polícia.